Fala galera do YouTube da NFL Brasil, Betinho na área mais uma vez, agora pra gente falar dos 5 times que mais evoluíram nessa off-season. Ainda tem o NFL Draft, a galera da faculdade ainda vai chegar na NFL, mas nesse momento já dá pra gente ter uma noção quais foram os times que mais evoluíram. Então sem perder tempo, bora logo pro vídeo. Queria começar com 2 menções honrosas, de times que a gente queria colocar aqui na lista, mas acabaram ficando de fora. Começando pelo LA Rams, que conseguiu fazer um controle de qualidade ali com seu time, acabou perdendo o offensive guard Jonan Jackson, mas trouxe Davante Adams, que vai fazer a dupla com Puka Nacua, promete ser uma das melhores duplas de wide receiver da NFL. O time também conseguiu manter o seu quarterback Matthew Stafford mais tempo lá em LA, então menção honrosa pro Los Angeles Rams. Outro time que eu vou falar aqui rapidinho, antes de entrar no top 5, é o New England Patriots, o time que chegou com mais dinheiro nessa off-season, mas acabou não conseguindo os contratos que eles queriam. Eles queriam o T. Higgins, eles queriam o Chris Godwin, os dois recebedores acabaram ficando nos seus respectivos times, né, que é o Bucks e o Bengals, mas o time conseguiu trazer grandes jogadores, principalmente do lado defensivo. Carlton Davis, Milton Williams e Harold Landry prometem manter a cultura do Patriots de ter uma defesa física e produtiva. São jogadores que vão complementar, sem dúvida, numa equipe que sofreu tanto ano passado, né? Bora logo pro top 5. Em quinto lugar, a gente colocou o Denver Broncos, um time que foi muito bem ano passado, muito acima das expectativas em 2024, com o quarterback calouro Bo Nix, mas agora em 2025 o time já identificou as áreas que precisa evoluir, e foi exatamente isso que eles fizeram nessa pré-temporada. Contrataram 2 jogadores do 49ers, o safety Talanoa Hufanga e o linebacker Dre Greenlaw, que foram baratos, assim, pro preço de mercado. O Denver Broncos conseguiu 2 jogadores de qualidade, nível Pro Bowl, quiçá All-Pro, por um preço muito barato. Dre Greenlaw acabou se machucando no último Super Bowl que o 49ers jogou, foi limitado na temporada passada, mas esse linebacker, se tiver 100% saudável, promete ajudar muito a defesa do Broncos. Lembrando que a defesa do Broncos já é muito boa, né? Tem pass rushers de qualidade, tem o Pat Surtain, que foi o jogador defensivo do ano, então o Dre Greenlaw promete ajudar muito. O Talanoa Hufanga é um safety de um estilo mais físico, ele faz uma função um pouco diferente do Brandon Jones, que já tá lá, então eu acho que vai ser um complemento para essa defesa que agora parece estar mais completa do que nunca. Além disso, o Denver Broncos também fez ali o seu controle de qualidade, né? Manteve o defensive tackle B.J. Hill, conseguiu manter também o cornerback Jaquan McMillan, então assim, um time que começa pela defesa, vai precisar se reforçar mais no draft para ficar 100%, ainda sinto falta ali de mais algum recebedor e um running back de elite ali pro Denver Broncos, mas tirando isso, eu acho que o time tá no caminho certo. O quarto time pode ser uma surpresa para alguns de vocês, mas eu quero muito falar do Buffalo Bills. O Buffalo Bills perdeu o Von Miller, perdeu o wide receiver Mack Hollins e também perdeu o cornerback escolha de primeira rodada Kaiir Elam. Mas são 3 jogadores que não condiziam com o salário que eles recebiam, né? Principalmente Von Miller. Von Miller era um cara muito caro e acabava não produzindo tão bem, foi dispensado, o Bills conseguiu remanejar. Mas a gente tá aqui não para falar de quem saiu do Buffalo Bills, mas para quem chegou no Buffalo Bills. Então, das principais contratações, não tem como a gente não falar de Joey Bosa. O pass rusher sofre muito com lesões, isso é verdade. Ele já não estava jogando todos os jogos ali nas últimas temporadas pelo LA Chargers, mas agora chegando em Buffalo, se esse cara conseguir jogar os 17 jogos da temporada, essa defesa vai ser um pesadelo de se jogar contra. O motivo de eu querer falar do Buffalo Bills não foi por causa do Joey Bosa, mas sim porque eles fizeram, como eu falei do Broncos anteriormente, fizeram um controle de qualidade simplesmente absurdo. Vários jogadores do Bills estavam saindo fora, entrando no mercado, ficando livres para qualquer time pagar, mas Buffalo não deixou ninguém sair. O linebacker Terrell Bernard reassinou com o Buffalo Bills, o pass rusher Greg Rousseau, que é o principal jogador desse front seven, também reassinou com o Buffalo Bills. Eles deram uma extensão de contrato pro MVP Josh Allen, que esse daí a gente não precisa nem falar que é mais do que merecido. Josh Allen é um jogador que sofreu um pouco com as peças em volta dele, mas eu sinto que o Buffalo Bills, cada ano que passa, tá cada vez mais no caminho certo. Outro jogador que eles reassinaram foi o wide receiver Khalil Shakir, que é o cara mais de confiança ali do Josh Allen. Talvez ele não seja um cara que é responsável por jogadas explosivas, mas ele sabe jogar com a bola na mão, sabe receber passes curtos, e além dele, com a saída do Mack Hollins, que eu falei mais cedo, Joshua Palmer do Chargers é um recebedor. Essa foi uma das assinaturas dessa free agent que eu achei que passou mais despercebida, porque o Joshua Palmer tem muita qualidade, é muito alto, ele
corre umas rotas afiadas todo jogo, e eu acho que ele vai ser de grande ajuda ali pro Buffalo Bills, que agora vai ter o Khalil Shakir e o Joshua Palmer como principais recebedores. Vamos falar do terceiro lugar e vamos falar de Minnesota Vikings, um time que não perdeu praticamente ninguém. Quem saiu da equipe foi o quarterback Sam Darnold e o defensive back Cameron Bynum. Quem não sabe quem é Cameron Bynum, ele era o responsável por aquelas dancinhas de quando a defesa do Vikings fazia um touchdown. Ele não tá lá mais em Minnesota, mas o que o time perdeu foi só isso. Tudo bem que o Sam Darnold, ele não era aquele quarterback de elite, mas ele era um quarterback de suporte. Mas daqui a pouco a gente volta a falar de quarterbacks lá em Minnesota. Vamos falar de quem eles levaram pra jogar lá no West Bank Stadium, começando por 2 defensive tackles. Na última free agent, o Vikings trouxe 2 pass rushers e draftou um pass rusher. Jonathan Greenard, Andrew Van Ginkel e Dallas Turner. Nessa ordem, os 3 jogadores chegaram lá no passado. E já causaram um impacto gigante. Naquela linha defensiva, parecia que só faltavam jogadores de interior de linha defensiva. E o Minnesota Vikings simplesmente veio e contratou o Jonathan Allen e o Javon Hargrave. Parece que eles conseguem os melhores jogadores pelos melhores preços, porque todos esses caras que eu falei não foram absurdamente caros. A gente falou do New England Patriots no começo do vídeo, que pagou 26 milhões por ano pelo Milton Williams. O Vikings vai pagar 20 pelo Jonathan Allen, que é um cara que tem muita qualidade. Então essa defesa do Minnesota Vikings, na mão do Brian Flores, vai dar uma dor de cabeça absurda para os times adversários. O time também não deixou embora o Byron Murphy, cornerback, que também é a peça fundamental dessa defesa. Então eu vejo o Minnesota Vikings um time que começa pela defesa. Por que eles não estão mais na frente dessa lista? Porque eu acho que falta um pouco de suporte na posição de quarterback. Ano passado eles trouxeram o Sam Darnold justamente para ser esse quarterback de suporte para o J.J. McCarthy. O que me dá um pouco de medo na situação do Minnesota Vikings é você expor demais o J.J. e não ter um quarterback de suporte para colocar no lugar. O quarterback de suporte do ano passado conseguiu 14 vitórias. Sam Darnold ganhou 14 jogos com o Minnesota Vikings. Então eu acho que tendo essa segurança, eu estaria mais confiante com o Minnesota Vikings entrando nesse ano. Vale ressaltar também que o time trouxe jogadores não só de linha defensiva, mas de linha ofensiva. O Will Fries, do Indianapolis Colts, era um excelente guard, agora vai jogar pelo Minnesota Vikings. E, é claro, o center Ryan Kelly, veteranaço da NFL, vai chegar para contribuir muito e promete aí ser o melhor amigo de J.J. McCarthy, não é mesmo? Em segundo lugar, Chicago Bears. Será que agora finalmente é tempo de Chicago? Pelo menos agora eu acho que o time vai ter um bom ano. Vamos começar não falando de jogador. Quero começar falando de Ben Johnson, o novo head coach do time, que era coordenador ofensivo do Detroit Lions. A gente sabe que a cultura do Detroit Lions era muito voltada ao redor da sua linha ofensiva. A OL do Lions é conhecida por ser muito física e muito agressiva. E o Chicago Bears simplesmente foi o time que mais sofreu sacks no ano passado. Então, quando o Ben Johnson chega lá, ele fala, eu preciso ajudar o meu amigo Caleb Williams, senão não vai dar certo. O que ele fez? Trocou por Jonan Jackson, um excelente guard que estava lá no LA Rams, já foi Pro Bowler, já foi treinado pelo Ben Johnson no Detroit Lions. Jonan Jackson foi de Detroit de 2020 a 2023, então é um jogador já conhecido pelo head coach. Outro cara que eles trocaram foi pelo guard Joe Thuney. Esse aí é um pouco mais velho, tem 32 anos, assinaram por 3 anos também, vai jogar até os 35 por lá, mas pra mim esse cara parece que não envelhece. Ano passado o Kansas City Chiefs precisava de um left tackle e não tinha quem colocar. Left tackle é a posição mais importante da linha ofensiva, porque ela protege o lado cego do quarterback. O que eles fizeram? Colocaram o guard de 31 anos de idade pra jogar de left tackle, e o time foi até o Super Bowl. Joe Thuney tem essa versatilidade, ele é um cara que não é só um líder dentro de campo, mas ele já provou que ele faz a diferença quando ele tá jogando. Então, assim, começando pelas trocas antes da free agency abrir, o Chicago Bears já tava muito bem, já conseguiu fortalecer um dos principais pontos fracos. Mas aí quando a free agency abre, eles continuam assinando grandes jogadores que já provaram ser bons na NFL. A primeira foi o defensive tackle Grady Jarrett. Ele tá vindo pro seu 11º ano de NFL, veteranaço que era do Atlanta Falcons. Pode-se dizer sim que os melhores anos dele já ficaram pra trás, que ele não vai ser mais aquele defensive tackle de elite que ele foi um dia. Mas ao lado de Josh Sweat e de vários outros defensive tackles jovens que o Chicago Bears tem, esse cara vai ser uma grande ajuda. A gente vê que Grady Jarrett é um cara que joga pelo time, é team player, deu pra ver isso no discurso de despedida que ele deu pro Atlanta Falcons. Então, assim, só de ter um cara como esse, desse pedigree, em volta de tantos jogadores jovens, eu tenho certeza que o time vai melhorar.
E no final da Free Agent, pra finalizar com chave de ouro e realmente fortalecer essas trincheiras, que eram um ponto fraco do time, eles contrataram o melhor center disponível, o Drew Dalman, que também era do Atlanta Falcons. O center tem só 26 anos, ele é muito jovem e é um cara que descarrega um pouco o quarterback justamente pela qualidade que ele tem na hora de bloquear para corridas. Era raro a gente ver jogadores de centers, né, jogadores de linha ofensiva, do meio da linha ofensiva, sendo tão efetivos na corrida, até vir um tal de Jason Kelce. E agora todo center parece que faz isso. Drew Dalman faz isso muito bem, tenho certeza que ele e Caleb Williams vão ter uma sintonia muito boa pelo Bears. E falando do resto do time do Bears, eles já tinham ótimos receivers, eles já têm uma secundária muito boa, com excelentes cornerbacks, o Brisker e o Johnson. Então assim, é um time que também tá no caminho certo e promete dar muito trabalho esse ano. Vamos ver a divisão, né? Vikings, Packers e Lions não é nada fácil, então é necessário você melhorar desse jeito quando você joga contra esses times. Bora pro primeiro lugar falar de Washington Commanders. Como que um time que chegou na final da NFC tem tanto espaço pra melhorar assim? Bem, o Washington Commanders mostrou que é possível. Primeiro a gente tem que falar dos jogadores que saíram fora, que não jogam mais em Washington, porque apesar de ter contratado muita gente, o Commanders também perdeu muita gente. A questão é, eles acharam um substituto pra cada jogador que saiu. Vamos começar falando do wide receiver Dyami Brown, que agora joga pelo Jacksonville Jaguars. Ele foi excelente na reta final da temporada, principalmente nos playoffs. Na partida contra o Detroit Lions, o Dyami Brown foi um dos receivers que mais apareceu, teve um touchdown, então agora, com a saída dele, ficou um gap no Washington Commanders. Eles vêm e trocam pelo Deebo Samuel, o wide receiver que já foi First Team All-Pro, que já chegou nos playoffs várias vezes, já jogou o Super Bowl, um cara que tem uma experiência dentro da NFL, mas tem gente que fala, mas o Deebo Samuel, ele já não é mais isso tudo, ele dropa passe pra caramba. Ele tá indo pra um sistema que favorece muito o jogo dele. Essa mescla de passe atrás da linha de scrimmage, receber um handoff como running back, passes curtos. Então assim, ele tá indo pra um lugar que favorece muito o jogo dele. Então eu acho que essa contratação do Deebo Samuel pro Washington Commanders foi sensacional. Outra perda que o time teve, Cornelius Lucas, um dos principais offensive tackles do time. O Washington Commanders não teve 2 offensive tackles que jogaram o ano inteiro. Eles tiveram um pouco de problema com isso, então isso era uma coisa que precisava ser adereçada. Com a perda do Cornelius Lucas, ficou mais difícil você resolver esse problema. O Washington Commanders vem e troca pelo Laremy Tunsil, um offensive tackle que é top 5 na NFL, excelente contra a proteção de passe e promete proteger o Jayden Daniels da melhor forma possível. Cornelius Lucas tinha 33 anos, Laremy Tunsil tem 30. Então, além de melhorar na posição, você também deixou o time mais jovem, Laremy Tunsil. Pra mim, foi a melhor troca de toda a off-season. Não é verdade que o Commanders gastou várias picks, mas eles tinham esse capital pra gastar. Agora vamos falar da principal perda do Washington Commanders, que foi o Jonathan Allen. A gente acabou de falar dele ali, ele foi pro Minnesota Vikings, não joga mais no Commanders, mas é claro que eles trouxeram alguém pra substituir. Nessa off-season eles contrataram o defensive tackle Javon Kinlaw, que promete cumprir esse desafio de substituir o Jonathan Allen. Tem o Jazeer Newton, que foi calouro ano passado, também é defensive tackle. Então, assim, não faz sentido você pagar um salário alto pro Jonathan Allen, sendo que você tem um jogador novo de qualidade na mesma posição. Então, assim, o Kinlaw entrou, o Jonathan Allen saiu, aquele controle de qualidade que o Commanders está fazendo muito bem. Pra gente fechar aqui falando do Commanders, eu quero falar dos jogadores que não saíram. Eles perderam muita pouca gente dos jogadores importantes. E os jogadores que eles reassinaram foram justamente o contrário do que eles trocaram antes. Eles mantiveram os veteranos. Bob Wagner vai continuar lá, Zach Ertz vai continuar lá e Marcus Mariota vai continuar sendo reserva de Jayden Daniels. Esse grupo de veteranos num time tão jovem tem uma importância muito grande. Ainda mais quando a gente está falando de jogadores que ganharam Super Bowls. Zach Ertz ganhou pelo Philadelphia Eagles, Bob Wagner ganhou pelo Seattle Seahawks, então é uma mescla que faz muito sentido. Então, torcedor do Commanders, eu sei que não tem muitos não, mas pode ficar animado que o time que chegou na final da NFC vai chegar mais forte ainda para 2025. E aí, gostou do vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, que daqui a pouco tem mais. Meu nome é Betinho e até o próximo.